Olá, tudo bem com você? Meu nome é Pastor Messias e hoje eu quero falar para vocês algo que é muito importante da gente entender, né? O nosso Deus, ele transforma vidas, irmãos. Transformou a minha vida e tem transformado muitas vidas de muitas pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo afora, né? Cada um tem um testemunho de fé, um testemunho de milagre para contar. E o meu testemunho é um testemunho de milagre, tá? Eu vou fazer um breve comentário aqui. Eu quero usar um versículo da Bíblia, que é a Epístola aos Efésios, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 1, que diz assim, ó: Ele nos vivificou, estando mortos nos seus pecados, nas suas ofensas. Noutro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Nós estamos diante de um versículo bíblico, irmãos, que declara, particularmente eu, né, que Jesus, ele me deu vida, né? A palavra de Deus me deu vida. Eu estava morto nos meus pecados e nas minhas ofensas. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, gente, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não quer ver ninguém perecendo, né? E no versículo de número 2 diz que no outro tempo, gente, quem era eu? Eu era uma pessoa com base aqui no versículo 2 de Efésios, capítulo 2. Eu andava segundo o curso desse mundo, gente. Segundo o príncipe das potestades do ar. Segundo o Espírito que está operando nos filhos da desobediência, ou seja, na vida daqueles que estão desobedecendo a Deus, desobedecendo a sua palavra, porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus tem a sua vida transformada. Foi assim com Isaías, lá no capítulo de número 6 de Isaías, né? Onde diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías, ele disse que quando ele teve um encontro com Deus, queridos, um encontro com Deus, ele olhou para dentro de si e disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu tive um encontro com Deus e eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Então ele se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que desceu aqui na terra com brasas vivas tiradas do altar, tocou nos lábios de Isaías e as suas iniquidades, os seus pecados foram perdoados. E é isso que Deus faz na nossa vida quando nós temos um encontro com Ele. Foi isso que Deus fez na minha vida. Quando eu tive um encontro com Deus, eu olhei para dentro de mim e vi que eu estava andando totalmente contrário àquilo que Deus ensina na palavra. Eu lembro que eu era usuário de droga, queridos. Eu lembro que no meu tempo eu fumava maconha, as drogas que eu usava, maconha, mesclado, né, que era cocaína com maconha, misturado, a gente fumava. Beturbo, eu cheirava beturbo, que era aquele respingo de solda, colocava na camisa e cheirava. Loló, lança-perfume, êxtase, né? Chá de cogumelo, irmãos. Uma vez eu tomei chá de cogumelo. Sabe esses cogumelos que se acham no tronco das árvores? Nós fazíamos uma fogueira no meio do mato, jogava 1 litro de vinho e começava a jogar aqueles cogumelos com leite moça, fazia aquela batida assim, fervia e tomava. Aquilo ali é algo alucinógeno, irmãos. Eu achei que eu não ia voltar mais à minha realidade normal, né? Eu tomava chá de cogumelo, cheirava cola, irmãos. Cheirava cola, baforava cola, o que mais? Cheirava cocaína. O crack, irmãos. Comecei a usar crack, eu usei crack, dei umas pauladas, né? Que é usar crack.
7 anos da minha vida. Quando eu comecei a usar crack, eu definhei, irmão. Eu definhei mesmo. Emagreci, o meu rosto ficou pele e osso. Mas Deus, ele transformou a minha vida, irmãos. Eu lembro que quando eu decidi ir para a presença de Deus, quando eu fui para a igreja, eu estava querendo mudar de vida, irmãos. Eu estava querendo mudar de vida. Eu lembro que eu voltava da igreja, no meio do caminho, eu achava dólares de maconha no meio da rua, irmãos. E eu dizia assim comigo mesmo, não acredito que eu estou achando dólar de maconha no meio da rua. Achava papéis de alumínio de crack no meio da rua, irmãos. Eu lembro que uma vez eu estava indo para a igreja e de repente eu olho no chão 2 papeizinhos de alumínio de crack no meio da rua. Eu olhei e falei, não acredito que é crack, eu vou abrir. Peguei e abri, sabe? E era crack mesmo, já veio aquele, sabe, aquela lembrança, sabe, quando o estômago desanda. Quem é usuário de droga sabe que é assim, né? Então, gente, eu fui ali resistindo, porque lá em Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o maligno, e ele fugirá de vós. Então comecei a me submeter a Deus, e eu comecei a resistir o maligno, eu comecei a resistir, conforme a Bíblia diz, né? Que nós devemos resistirmos o pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos. E eu fui resistindo, fui parando de usar drogas, fui pegando mais firme com Deus, comecei a orar nos montes, nas madrugadas, comecei a ler a Bíblia. E eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a me aprofundar com as coisas de Deus, aí que o inimigo se levantou mesmo contra a minha vida. Eu lembro que eu tinha um irmão que ele bebia, se drogava, e no meu quarto eu ficava lendo a Bíblia. E o inimigo da nossa alma, que é espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Só quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando, irmãos. O inimigo, ele agia através da vida do meu irmão. Ele começava a bater na porta do meu quarto. Sai daí, agora você está na presença desse Deus, né? Apedrejava a minha janela. Eu lembro que eu entrava debaixo da cama, irmão, com uma lanterna, e ficava lendo a Bíblia debaixo da cama. Mas eu fui vencendo, irmãos. Fui vencendo. Fui lendo a Bíblia, fui me consagrando, o inimigo foi caindo por terra, a força de Deus veio sobre a minha vida e eu me levantei na presença de Deus. Eu me levantei, compreendi a palavra, me estruturei dentro da Sagrada Escritura e Deus fez de mim um pregador da palavra, irmãos. Conforme fez com aquele endemoniado gadareno lá, né? Porque quando Jesus ele foi na região de Gadara, irmãos, foi aquele trecho que se levantou uma tempestade. Quase que o barco afundou. Os discípulos acordaram Jesus, falou, mestre, o Senhor não importa que nós estamos perecendo. E a Bíblia diz que Jesus levantou e repreendeu aquela tempestade. E era uma tempestade maligna para afundar aquele barco. Porque Satanás sabia que se eles chegassem até Gadara, eles iriam perder a batalha para Jesus. Mas Jesus conseguiu chegar até Gadara. E quando ele chegou em Gadara, aquele homem que vivia nos sepulcros, irmãos. Olha quem era o endemoniado gadareno. Ele chegou num nível tão deplorável que ele começou a morar no cemitério. Ele virou praticamente um zumbi. É igual muitas pessoas que estão usando crack, se drogando, desobedecendo a palavra de Deus. Eles andam para o meio da cidade igual zumbi. Assim era um endemoniado gadareno, irmãos. As pessoas tinham medo dele. A Bíblia diz que prendiam ele com cadeias e ele rebentava aquelas cadeias. Ele era um homem extremamente violento. Uma legião de demônios, gente, agiam na vida dele e através da vida dele. Mas ele teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi mudada, irmãos. Então quem tem um encontro com Jesus tem sua vida mudada. Eu tive a minha vida mudada. E eu estou aqui com base
em Efésios capítulo 2, versículo 2, que no outro tempo eu andava segundo o curso desse mundo, irmãos. Eu andava no curso desse mundo. Eu andava no caminho da bebedeira, no caminho da prostituição, no caminho das drogas, no caminho do erro, da enganação. É o curso desse mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz assim, gente, ó, não ameis ao mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em João 3,19 diz que a condenação é essa, gente. A luz, ela veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Gente, olha, eu vim para a luz. Porque lá em João 3,19, o texto está dizendo lá que aquele que vem para a luz, ele tem os seus erros revelados. Na luz de Deus, Deus vai mostrando aonde ele está errando, aonde ele está falhando, e se a pessoa se quebrantar, reconhecer, não, eu estou errado mesmo, essa vida que eu estou andando está errada, eu estou quebrando a cara, deixa eu pegar firme com Deus. Quando a pessoa toma uma posição, Deus muda a vida da pessoa. Mudou a minha. Mudou a minha há 25 anos atrás. Hoje eu estou o quê? Eu estou com 43 anos de idade. Há 25 anos atrás. Quem era eu outrora? Um homem que andava segundo o curso desse mundo. Um homem que estava preso em cadeias espirituais. Eu era um alcoólatra, um drogado, um mentiroso. Eu era uma pessoa que dava problema para a sociedade, briguento, irmãos. Lá no Salmo 84 diz, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Até o pardal encontrou casa, né? Eu era um pardal na vida, irmãos. Por que, pastor Messias, o senhor era um pardal? Porque quem já criou passarinho sabe que existem vários pássaros raros. Um deles é o picho-rolê. Qual outro aí? Canarinho do reino. Tem um biquinho de lata. Coleirinha. Mas tem um pardal, irmão. Pardal é aquele tipo de pássaro que não tem valor nenhum, irmãos. Esse é o pardal. Lá no Salmo 84 diz, quão amáveis são os seus tabernáculos. Até o pardal encontrou morada na casa do Senhor. Eu era um pardal. E o que o pardal é, gente? Um pássaro que não tem valor nenhum. O pardal é um pássaro briguento. Você já viu o pardal brigando na rua? Briguento, né? Assim era eu. Mas Jesus mudou a minha vida, irmãos. Hoje eu não sou mais aquele homem que eu era. Eu tive a minha vida transformada pelo lavar regenerador da palavra de Deus. E com base agora, né, lá em Isaías 60, eu me levantei, resplandeci, a glória de Deus veio nascendo sobre mim, as trevas, gente, cobriu a terra, irmãos. A escuridão cobriu os povos, mas sobre mim veio nascendo a luz do Senhor. Veio resplandecendo a luz do Senhor, o brilho do Espírito Santo veio vindo sobre mim, eu fui me libertando, e quanto mais eu fui buscando a Deus, mais a presença de Deus veio sobre a minha vida, é igual diz lá em Tiago, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu me aproximei de Deus, Deus se aproximou de mim, a luz do Espírito Santo veio sobre a minha vida. Hoje eu sou um novo homem, irmãos. Hoje eu sou um novo homem, igual dizem 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje eu não sou mais usuário de drogas, não bebo mais, não sou mais um mentiroso, tenho uma qualidade de vida extraordinária, tenho saúde, casei com uma mulher abençoada. Minha esposa é professora da educação infantil. Tenho 2 filhos abençoados. Tenho uma profissão abençoada, irmãos. Eu sou construtor civil. Olha, todas as áreas da minha vida Deus abençoou. Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua também.
Basta você tomar uma posição com ele. Meu nome é Pastor Messias Freitas e esse foi o meu testemunho. Que Deus abençoe vocês.